Bom, gente, bom dia. Meu nome é Luísa Sugaia, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e eu trabalho aqui no programa de diagnóstico e intervenção precoce junto com o professor Guilherme, tá? Infelizmente, eu sei que alguns de vocês devem ter vindo, né, querendo ouvir ele, mas ele teve um problema, ele não pôde estar aqui hoje e aí ele pediu para eu conversar hoje com vocês, tá? Ele me cedeu material e aí vou fazer o possível para atender as expectativas. Tá? A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o TDAH. Eu preparei um material aqui para a gente ir direcionando a conversa, mas vocês podem ficar à vontade para ir me perguntando, para ir vendo o que mais especificamente vocês querem saber. Tá bom? E aqui, só para começar um pouco da história, não vou falar exatamente tudo que está nesse slide, é só para ilustrar uma questão que às vezes a gente escuta por aí que o TDAH é uma doença dos tempos modernos, que é uma coisa da modernidade, dessa vida que a gente leva. E se a gente observar aqui, nessa retrospectiva, relatos e descrições de crianças com esse tipo de sintoma começam já há bastante tempo. Então, lá no final do século XVIII, a gente já tem algumas descrições, é claro que não da forma, com os critérios que a gente tem hoje, mas de que já nessa época tinham crianças com esse tipo de apresentação e de comportamento, e que já precocemente isso era uma questão e uma preocupação clínica, tá? Aqui é só para ilustrar, isso aqui é uma história alemã, isso é da literatura alemã, então era uma descrição já de um garoto hiperativo, atrapalhado, né, do Fidget Philip. E esse mesmo autor também descreve uma história de uma criança que vivia mais no mundo da lua. Então, para você ver que já nessa época tinham também as apresentações que a gente vê hoje. E aqui é só para ilustrar, a Lancet, uma das principais revistas médicas que a gente tem hoje, e já em 1902 não se chamava de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas a gente já se descreve, né, crianças com dificuldade de autocontrole e que era uma preocupação que se colocava, que a gente precisava entender o que estava acontecendo. Nesse artigo, o autor até fala que ele percebia que tinham crianças que tinham, por exemplo, outros problemas, então, que eram agitadas com outras coisas, mas que ele percebia esse grupo de crianças que tinham predominantemente esse problema. Né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente saber é que o tratamento também já tem algum tempo, né, de pensar que alguma medicação poderia ajudar esse grupo de crianças. O Charles Bradley, em 1937, ele na verdade não foi exatamente com esse objetivo, mas ele percebeu que a benzedrina, quando ele dava para um grupo de crianças que ele estava acompanhando, que tinha alguns problemas de comportamento, tinha uma melhora, né, do comportamento e do desempenho da performance nas atividades escolares, né? Esses estudos do Bradley ficaram um tempo, né, um pouco esquecidos, não tinha tanta saliência assim, mas é interessante porque a benzedrina, ela também é um estimulante, é um derivado da anfetamina, que tem um princípio parecido com as medicações que a gente tem hoje. Então, que isso já tem de algum tempo, não é uma coisa só dos tempos modernos, né? E uma outra coisa que a gente escuta muito, que assim, será que está tendo uma epidemia de TDAH? Será que a gente está produzindo crianças extremamente desatentas e agitadas? E esse é uma revisão que o professor Guilherme participou, que eles revisaram estudos do mundo todo, então de vários lugares e das últimas décadas, né, que avaliaram a prevalência do TDAH nas populações. E aí eles foram tentar entender se com o passar do tempo essa prevalência vinha crescendo, tá? E o que eles observaram que não, que nos últimos 30 anos a prevalência do TDAH vem mais ou menos estável. Não vou entrar em detalhes dos métodos, mas só para entenderem, isso aqui é o tempo, né? E aqui é a prevalência. Cada pontinho é um estudo, mas eles fizeram a média, né, para tentar, e essa linha, e vocês veem que é uma linha reta, então que não está tendo um aumento da prevalência, pelo menos aparentemente não. O que é diferente de um aumento do diagnóstico, que eu vou comentar mais para frente, mas essa ideia de não é que a gente está produzindo cada vez mais crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo bem? Mas daí, estou aqui falando um pouco do histórico, de prevalência. A ideia é também falar o que é o TDAH, né? O que a gente entende pelo TDAH. E isso até é o início da definição que, né, do DSM, eu fiz só uma pequena adaptação. Se a gente fosse simplificar bem
o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode dizer que é um padrão persistente, e isso é importante, que é persistente não no tempo, né? A criança não é um dia que ela está agitada, ela tem esse comportamento continuamente ao longo do tempo, e também a gente pensar em persistente que não é só em casa, ou só na escola. A criança apresenta esse tipo de comportamento em mais de um ambiente. Então, um padrão persistente de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que não é esperado para a faixa etária. Então, de fato, crianças menores são mais agitadas, mas a gente está falando de um padrão que, comparado com a média das crianças, chama atenção, e isso é super importante, que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento da criança. Então, que causa algum tipo de prejuízo, né? Então, acho que essa é a ideia central. E aí, pensando em que tipo de prejuízo essas crianças têm, né? A gente pode, como diz o próprio nome, o nome é meio autoexplicativo, né? Mas são crianças que têm dificuldade no controle da atenção. E o que a gente vai observar são crianças que têm dificuldade para focar e manter a atenção. Então, são crianças que se distraem facilmente. Aquelas crianças, geralmente, os pais descrevem para a gente: Luísa, passa uma mosca, a criança já perdeu o foco no que estava fazendo, já esqueceu da tarefa, já está em outra coisa, e é difícil de retomar. Por conta dessa desatenção, elas acabam não prestando atenção em detalhes, cometem erros por descuido. Então, quem trabalha, né, mais com educação, às vezes a criança que pula uma resposta e nem prestou atenção que pulou, ou erra o sinal da conta. Então, eles vão tendo alguns prejuízos, muitas vezes não é porque eles não sabem aquilo, mas a desatenção torna com que eles tenham um desempenho pior. Uma coisa muito comum que os pais queixam bastante é de falar: parece que é surdo, que não escuta bem. E aí até fala assim: não, mas eu vejo que quando fala, escuta. Então tem que chamar muitas vezes o nome, tem que falar mais de uma vez. Isso muitas vezes é uma queixa porque gera um desgaste para a família de ter que repetir muitas vezes a mesma instrução. Uma outra coisa que a gente observa é que, por conta da desatenção, eles têm mais dificuldade de guardar. Então, se eu dou uma instrução um pouco mais longa, são aquelas crianças que param no meio da tarefa e no meio do caminho. Se você fala aquele comando: vai no teu quarto, pega o casaco, depois põe o tênis e volta aqui. Pega o casaco, volta, mas não pôs o tênis, não lembra. Ou chega na cozinha e fala: o que eu precisava pegar aqui? Então, que elas têm dificuldade de seguir os comandos e concluir os deveres. E muitas vezes, uma coisa que a gente percebe é que são crianças que acabam, até por ser mais difícil para elas sustentar a atenção, elas acabam evitando, elas não gostam de tarefas que exijam mais. E às vezes eu converso muito com os pais, alguns professores, que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela criança fala: mas é preguiça, porque ela já não gosta muito de estudar, mas às vezes a gente tem que estar atento se não tem uma dificuldade disso por trás, porque às vezes isso é secundário a uma dificuldade de focar a atenção e tarefas que exijam mais. Às vezes leitura, né, fazer o dever de casa, às vezes são crianças, mesmo para escutar uma história, montar um quebra-cabeça mais difícil, que tem dificuldade. E daí são crianças também que vão ter dificuldade do controle motor, que é a parte da hiperatividade, né? Que são crianças muito inquietas. Por exemplo, são crianças que têm dificuldade de permanecer sentada para comer, para assistir uma aula, para participar da tarefa de coda, e mesmo quando sentam, são mais irrequietas. Então, alguns pais falam para mim: Luísa, parece que tem formiga na cadeira. Teve um pai recentemente que falou para mim: a criança consegue fazer qualquer coisa na cadeira, a menos ficar sentada, usar o assento da cadeira. Então, são muitos, mexem as mãos, e eles têm muita dificuldade de ficar quietos, né? Então, correm, sobem nas coisas, correm não só no parque, quando é esperado que corra, mas correm em situações que os pais pedem para não correr. Correm, por exemplo, correm aqui no hospital, quando a gente atende. Então, tem essa inquietação e essa agitação motora, né? Então, são crianças que têm dificuldade de brincar ou se envolver em atividades de lazer mais tranquilas, calmamente, e aquela descrição que isso é mais no geral, que os pais falam assim: parece que tá ligado no 220 o tempo todo, não para um segundo, tá com o motor ligado, é elétrico. Outra área que essas crianças têm muita dificuldade são crianças muito impulsivas. E aqui, na verdade, a gente vê isso não só no comportamento, mas esse teste, para quem não viu o vídeo na internet, a gente tenta avaliar a capacidade da criança controlar um impulso. Então, a instrução que é dada, eles deixam a criança numa sala e falam:
põe o marshmallow na frente. Se você conseguir ficar até eu retornar aqui sem comer o marshmallow, você ganha 2. E aí deixam a criança sozinha. E aí você vê a dificuldade que algumas crianças têm, né? Esse garotinho tá cheirando, ele cheira, ele põe. Algumas conseguem, mas você vê que algumas crianças, e as menores principalmente, acho que essa garotinha, não tenho certeza se ela nem espera, ela coloca na boca de uma vez, porque mesmo que ela vá ganhar 2 depois, tem essa questão da recompensa mais imediata. Então ela não consegue se controlar. Prefiro comer logo um, porque não dá. E isso tá livre no YouTube, vocês colocarem, vocês conseguem ver. Mas o que a gente vê na prática, no dia a dia, né, que os pais falam, então são aquelas crianças que a gente fala, age sem pensar, não parece que não vem à vontade de fazer e faz logo. Na sala, muitas vezes são aquelas, ou mesmo no dia a dia em casa, são crianças que respondem, a gente nem consegue terminar a pergunta, não conseguem esperar, então respondem antes de ouvir tudo, ou na sala, passam na frente da vez do colega, não conseguem controlar, esperar que tenha a vez, tem muita dificuldade de aguardar. Então, tem dificuldade de aguardar na fila, às vezes, uma situação de estar na festa, tem a fila para brincar no brinquedo, começa a querer passar na frente, tumultua, ou fica muito irritado quando tem que esperar. Muitas vezes interrompem ou se intrometem nas conversas e também não tem muita percepção do perigo. Então, não pensa muito, bom, se eu subir nesse lugar que é alto, eu posso cair. Eles já vão e fazem, saem correndo no meio da rua, muitas vezes os pais ficam super estressados, porque correm onde está passando o carro, não tem muita percepção do perigo, e é uma coisa que podem, né, às vezes eles se acidentam, podem ter consequências graves. E isso não está no nome, mas uma coisa que a gente vai ver, e acho que é quase intuitivo, né? Se a gente pensar numa criança que é muito agitada, muito impulsiva e muito desatenta, eles também vão ter muita dificuldade de se organizar e planejar. Então, são crianças que têm muita dificuldade de organizar o próprio material, se organizar para fazer uma atividade, perdem as coisas, às vezes os pais queixam muito assim, Luiz, eu já tive que repor esse material, essa caneta, esse caderno, várias vezes esse ano, porque sai, larga por aí, não sabe onde deixou as coisas, e muitas vezes são esquecidos, né? Então, no dia a dia, isso tem a ver com o funcionamento cognitivo, com as funções executivas das crianças, e conforme vai ganhando complexidade na vida, isso vai ficando cada vez mais difícil. Essa tabela aqui eu acho bem bacana, porque uma coisa que a gente precisa saber, lá no começo eu falei, que são sintomas e comportamentos que não são esperados para a idade. Então, quando a gente está avaliando, eu vou ter que entender a etapa do desenvolvimento que a criança está, para eu saber o que eu espero dela. Porque o que eu espero de uma criança escolar não é o que eu espero de uma criança pré-escolar. Então, a gente precisa ter muito esse olhar, que as crianças pequenas, os pré-escolares, elas estão desenvolvendo essa capacidade, né? Então, eu já espero que ela fique menos na brincadeira. Mas daí, pensando do que é esperado, por exemplo, quando eu penso em desatenção, são crianças que não conseguem ficar alguns minutos na mesma atividade e não conseguem concluir as atividades, mesmo que seja adequado para a faixa etária, né? Então, é uma brincadeira esperada por uma criança de 5 anos que ela não consegue dar conta de fazer. Tem muito nos pequenos, muito essa questão de não ter ideia do perigo, e às vezes são crianças tão agitadas que os pais falam, um furacão passou por aqui. Na idade escolar, então, também vou pensar que eu já espero que a criança fique um pouco mais. Então, que ela fique pelo menos 10, 15 minutos numa brincadeira. E nessa fase, o que os pais falam é essa ideia de que a criança está no mundo da lua. Como eu espero que ela se controle mais, eu fico muito atento se está agitado em momentos que não é esperado. Eles já estão numa fase que eles se relacionam bastante, às vezes começam a ter bastante problemas com as outras crianças. E na adolescência, que eu acho que isso tem uma diferença mais significativa, a gente vai ver mais essa dificuldade de planejamento, menor persistência. Aqui já não é tanto o adolescente não fica correndo de um lado para o outro, mas aquele adolescente que levanta da sala, fica remexendo, descrevem às vezes um desconforto de ficar parado muito tempo. Aqui a gente fica muito atento a comportamentos de riscos por essa impulsividade. Já tem uma preocupação, porque é natural da adolescência que eles se envolvam em algumas situações, mas aqui eu fico mais atento ainda. E na fase adulta, porque
o que a gente vê? Muitas vezes, no adulto, a gente vê uma dificuldade de planejamento com tempo, então entrega de prazo no trabalho, dificuldade de chegar no horário no compromisso, porque o adulto ele consegue desenvolver, né, mais capacidades, mas quando ele é exigido de uma tarefa mais complexa, a gente vê que ele tem prejuízo. Muitas vezes é mais um sentimento de inquietude, não é tanto uma agitação motora que a gente vê tão evidente como numa criança. E aqui a gente vê, por exemplo, acidente de carro, mais multa, uma certa impaciência. São pessoas que falam, putz, eu esqueço coisas, às vezes perco documento, coisas importantes. Então, isso é um olhar super importante, que a gente tem que ter um cuidado muito grande para diferenciar o que é normal, numa faixa normal, e o que está alterado. E aqui, uma outra coisa que eu queria destacar, então tem essa variabilidade no tempo, né? Mas que também, mesmo dentro de um grupo de crianças na faixa etária, o transtorno de déficit de atenção ele pode ter uma apresentação variável, né? Então, se a gente imaginar que essas crianças são todas crianças da mesma faixa etária com TDAH, tem algumas que podem ser predominantemente desatentas, algumas que podem ser predominantemente hiperativas e impulsivas, algumas que vão ter combinado, até quando a gente vê os critérios, numa parte mais da psiquiatria, a gente tenta classificar em subtipos, né? E mesmo quando a gente vai avaliar as funções, a gente vê que tem uma variabilidade entre as crianças. Então, tem uma certa heterogeneidade, que também, quando eu estou diante na prática clínica, é algo que eu preciso estar bem atenta e saber disso, né? Então, às vezes porque às vezes nos perguntam, ele tem TDAH, mas meu filho é diferente, porque tem uma variabilidade de sintomas que a gente encontra dentro dessa população. E aqui eu selecionei algumas coisas, porque a gente tem um tempo limitado aqui, não vai dar para a gente se aprofundar em tudo, tá? Até depois a gente pode conversar, se vocês quiserem saber mais especificamente de alguma coisa. Eu trouxe algumas informações que eu acho interessantes sobre o TDAH, tá? Aqui, uma das coisas que a gente queria salientar é que a gente sabe hoje que existem fatores genéticos que têm uma influência significativa no surgimento do TDAH. Mas que a gente sabe também que os fatores envolvidos no surgimento da doença são heterogêneos. Então, eu destaquei aqui os fatores genéticos, mas existem fatores ambientais que podem contribuir e alterações tanto de estrutura como de funcionamento cerebral. A gente não consegue ainda traduzir isso na prática clínica como um exame que me deu o diagnóstico, mas quando a gente vai comparando as populações, tentando entender, a gente consegue identificar essas alterações. Complementando aquilo que eu disse um pouco da heterogeneidade, mesmo quando a gente está pensando nos fatores genéticos, não é um gene alterado que causa, tem diversas alterações que podem estar associadas ao aparecimento do TDAH. Aqui eu também não vou entrar muito em detalhes. A gente, como eu disse, a gente sabe de alterações na estrutura, a gente sabe alterações no funcionamento em circuitarias cerebrais. E aqui é um estudo que eles acompanharam, isso é super difícil de fazer, então é um estudo bastante interessante, que avaliaram 400 crianças, né, metade com TDAH e metade controles, e acompanharam ela ao longo do tempo, foram fazendo estudos de neuroimagem ao longo dos anos. E eu vou passar o videozinho, eu já comento um pouco mais. Eles observaram é que existe uma diferença quando a gente compara esses dois grupos na maturação cerebral. Eles veem isso através da espessura cortical, e comparando, é como se as crianças com TDAH tivessem um desenvolvimento mais atrasado. Acho que passando o vídeo dá para entender melhor, Léo, pode passar. Então, começa com 6 anos, ali eles vão passando com o tempo, e essas áreas em azul são o pico, né, de espessura cortical. Então, vocês veem que com 10 anos, aqui já está quase tudo azul, e lá ainda não está. Isso é uma coisa que, como eu disse antes, a gente não faz um exame para diagnosticar, mas a gente vai tentando entender o processo neurobiológico que está por trás. E um outro estudo, que daí eu não trouxe a tabela, que esse mesmo grupo fez, foi vendo ao longo do tempo o desenvolvimento cerebral e a questão dos sintomas. E o que eles observaram é que tem algumas crianças que vão, com os anos, chegam a conseguir equiparar um pouco, né, atingir o desenvolvimento perto das crianças controles, e tem algumas crianças que não. Então, a gente vai ainda
faltam estudos para replicar isso, mas que a gente vai tentando entender um pouco mais os mecanismos por trás. E daí, saindo um pouco dessa parte mais dos mecanismos por trás, esse é fruto daquele mesmo estudo que eu comentei lá atrás, comparando, então, estudos do mundo inteiro, de algumas décadas, o que a gente observa hoje é que a gente tem em torno de uma prevalência de 5%. Então, assim, entre 20 crianças, a gente espera que uma possa ter e uma outra coisa que hoje a gente consegue observar, que também é resultado desses estudos longitudinais que vão acompanhando as crianças com o tempo, é que quando a gente pega da infância até a adolescência e idade adulta, né, aqui a gente observa que algumas crianças uma remissão no sentido que elas não vão preencher todos os critérios. Então, o que a gente fala, bom, acho que nesse momento, no final da adolescência, idade adulta, eles não preenchem todos os critérios do TDAH. Mas uma coisa que é super importante, eu acho que a gente vai entendendo, é que embora elas não preencham todos os critérios do TDAH, a gente vê uma persistência muito significativa dos sintomas e uma coisa, informação que eu acho que é super importante, dos prejuízos. Então, essa linha aqui são as crianças que preenchem todos os critérios. Mas a gente vê que na linha de cima, mais de 60% das crianças, elas que daí se tornam adolescentes e adultos, mantêm sintomas e mantêm prejuízo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento e pensando o que a gente pode fazer, né, para o desenvolvimento delas e para isso, e minimizar esses prejuízos. Pensando um pouco que tipo de prejuízos a gente observa. Né? O que aqueles sintomas que eu falei lá atrás, de desatenção, hiperatividade, impulsividade, causam prejuízos. Então, o que os estudos vão mostrando, que eles têm mais fracasso e evasão escolar, que eles têm mais dificuldades no relacionamento, tanto com amigos como os mais familiares, que eles têm mais acidentes, se envolvem em mais situações de riscos, então, por exemplo, relações sexuais protegidas, e vão ter doenças como sexualmente transmissíveis, tem uma maior, e isso é um dado importante, eles têm muitas vezes comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, o que às vezes torna mais difícil a gente cuidar e tratar dessas crianças, né? E vão ter um impacto em pior qualidade de vida, e de forma geral, quando a gente pensa, vai ter um custo social, né? Seja de atendimentos médicos, seja a necessidade de um suporte maior na escola, prejuízos para a família. E aqui, provavelmente vocês não vão conseguir ler, isso é uma tabela que tem numa revisão bem bacana que saiu, acho que em 2015, que aqui eles tentaram agrupar os diversos prejuízos que a gente já documentou que essas crianças têm ao longo da vida. Então, é da infância até a idade adulta. Eu trouxe mais para ilustrar que é uma diferença que acaba aparecendo em vários campos. Eu citei algumas principais antes. Então, aqui eu estou falando de problemas de saúde e comorbidades psiquiátricas. Aqui são problemas de relacionamento, então, que vão desde problemas sociais com os pares na infância e adolescência, problemas de relacionamento, dificuldades de manter um casamento. Aqui são problemas psicológicos, né? Então, de humor, de regulação emocional. Aqui problemas em termos de educação e ocupação, e aqui são os comportamentos de risco que eu falei, tá? E um dado que saiu em 2015 também, que é super importante, isso é um estudo dinamarquês, e lá eles têm aqueles registros, são super cuidadosos, né, em termos de diagnóstico, de intercorrências, e o que esse estudo viu é que comparando a população com TDAH com quem não tem inclusive uma maior mortalidade. Né? Eles têm mortes mais prematuras. E, sendo a principal causa, os acidentes, as causas externas, que a gente chama, né, no meio médico. Então, isso me chama muito a atenção da importância da gente cuidar, da gente tratar dessas pessoas. Bom, dito tudo isso, como é que a gente faz para fazer o diagnóstico dessas crianças, né? Hoje, o que a gente fala, como eu disse, a gente não tem um exame, como eu tenho para diabetes, que eu doso. Então, o diagnóstico é predominantemente clínico. Né? E como a gente faz isso? Principalmente nas crianças pequenas, é muito importante o relato dos pais. Nas crianças maiores, a gente também acessa informações com a própria criança e com o adolescente. Né? A gente faz uma avaliação clínica, uma avaliação psiquiátrica, a gente fala do exame do estado mental, tanto para a gente acessar esses sintomas, mas também para a gente descartar ou identificar comorbidades, então, de outras patologias que podem estar envolvidas. Então, por exemplo, às vezes, crianças que são
muito ansiosas ou que estão deprimidas, podem ter, por exemplo, sintomas que lembram desatenção. Então, às vezes são sintomas que a gente fala que não são específicos, né? Ou então que a gente vai ter que estar bastante atento para ter certeza que isso é do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É super importante que a gente veja a história do desenvolvimento e da família da criança, né? Porque quando a gente pensa no TDAH, a gente entende que são sintomas que aparecem na infância, são ligados ao neurodesenvolvimento. Então, eu já vou tentando desde pequeno caracterizar e ver como isso aparece na história da criança. A história familiar é super importante, porque, como eu disse, tem um fator genético. Muitas vezes os pais contam, mas às vezes a avó ajuda, porque fala, mas você está reclamando do teu filho, mas você era igual na criança. Então, a gente vai tentando buscar esses dados que vão ajudando a gente a fazer um diagnóstico mais consistente. É super importante a gente pedir também informações de outras fontes, porque, como eu disse, é um transtorno que os sintomas aparecem em mais de um ambiente. Então, a gente sempre vai atrás de informação dos professores, dos familiares. Às vezes, se tem outro profissional que está atendendo, muitas vezes o encaminhamento é de uma fono, de um psicólogo que está vendo e está falando para a gente, eu percebo que no meu atendimento é uma criança muito agitada, então a gente vai sempre tentando coletar o máximo de informação que a gente pode, né? Às vezes tem alguns instrumentos e algumas escalas que nos ajudam, né, a fazer o diagnóstico, e muitas vezes a gente liga, ou até mesmo a gente vai até as escolas observar a criança. Muitas vezes é difícil, mas quando a gente acha que é necessário, a gente faz também. Não é que o diagnóstico se baseia nisso, mas muitas vezes a avaliação neuropsicológica nos dá dados importantes para a gente entender, por exemplo, como está funcionando essa criança, como que está, né, a gente pensar na inteligência, se tem outros fatores que podem estar confundindo. A avaliação psicopedagógica também nos ajuda muitas vezes, porque tem uma alta taxa de comorbidade com transtornos do aprendizado, pode nos trazer informações importantes e, em alguns casos, avaliação neurológica. Isso aqui a gente vai muito definindo caso a caso. Não são todas as crianças que precisam passar por tudo isso para a gente fazer o diagnóstico, mas são recursos que a gente usa para nos auxiliar. E aqui eu já fui falando, comentando, mas só para destacar isso, que precisa começar cedo, antes dos 12 anos, que está presente em mais de um ambiente, que a gente sempre está buscando isso, só para lembrar, eu já falei, mas então eu vou buscando os prejuízos no funcionamento, e é aquilo que os sintomas não podem ser explicados por outros transtornos, por outros problemas. E aqui, de uma forma resumida, como a gente pensa o tratamento das crianças, né? Então, a gente vai sempre pensar no que a gente fala de um plano terapêutico individualizado, né? Que eu vou tanto pensar na característica do sintoma da criança, mas também na repercussão que isso tem ao longo da vida. De uma forma geral, uma coisa que é super importante, e isso acho que na psiquiatria no geral, mas no TDAH também é a psicoeducação. Então, acho que super importante assim vocês estarem aqui, porque quanto mais informação a gente consegue divulgar, e principalmente para as famílias entenderem, muitas vezes isso já tem um papel super importante. A gente tem intervenção farmacológica, que a gente usa principalmente os estimulantes, acho que a Ritalina é o mais conhecido, tem alguns outros compostos que a gente usa também. A gente também, é super importante as intervenções psicossociais, né, de como a gente também vai intervindo no meio da criança para minimizar esses prejuízos, e isso a gente vai fazer tanto no ambiente familiar, especificamente com a criança e com o adolescente, e também na escola, né, de pensar que adaptações a gente precisa fazer. E aqui entram o treinamento parental, né, que a Bia que está fazendo com o nosso grupo, as intervenções em TCC, que acho que alguém que me falou que já trabalhou, as intervenções comportamentais que podem ajudar. E aqui, as intervenções psicopedagógicas, muitas vezes a gente usa em casos mais específicos, quando a criança tem uma dificuldade de aprendizado mais específica. E aqui, só para salientar, isso é do mesmo grupo, daquele grupo dinamarquês que apresentou o estudo com mortalidade. Aqui eles fizeram um estudo que compararam as crianças tratadas, que não têm TDAH, as que têm TDAH e passaram por tratamento, e as que não trataram, e viram a prevalência de acidentes.
né? E se a gente lembrar, e viram que com o tratamento, são a linha em vermelho, a gente vê uma diminuição do número de acidentes. E se a gente pensar até em termos de saúde pública, a relevância disso, a gente lembra que a principal causa de mortalidade eram causas externas. Então, que o tratamento não só quando a gente pensa na escola, né, no desempenho acadêmico, no comportamento, mas que ao longo do tempo tem uma questão importante também em relação a isso. E aqui, para trazer um pouco uma discussão, que eu acho que isso é um pouco uma coisa muito que a gente vê na mídia, né? Essa discussão, bom, a gente está super medicando as crianças, é a geração que está crescendo, né, com a Ritalina, e eu acho que isso é uma discussão relevante, importante para a gente pensar mesmo. É claro, e daí isso eu acho que entra muito de como é a nossa sociedade hoje. Então não é que a nossa sociedade está produzindo crianças, né, mais desatentas e hiperativas, mas como é que a sociedade hoje encara isso? Né? Como que a gente entende? Como que a gente está encarando o TDAH numa sociedade que é muito competitiva, que tem demandas cada vez mais significativas, que tem, né, essa questão que fica o celular e tal, como que isso está no mundo? Que eu acho que isso é importante de trazer e a gente ir refletindo sobre isso. E aqui, de fato, a gente vai tentando entender, isso é só para mostrar que, assim, isso é um estudo americano que eles conseguiram fazer, que é a porcentagem de crianças usando a medicação, né? E aqui existe de fato uma variabilidade, né? Tem regiões dos Estados Unidos que a porcentagem de crianças que usa é bem menos, e alguns lugares que a prevalência de uso de medicação é bem maior. E acho que aos poucos a gente vai tentando entender os fatores determinantes disso. Mas uma coisa que a gente queria salientar aqui, eu acho que pensando na realidade em termos do Brasil, da América Latina, é que a taxa de tratamento ainda é muito baixa aqui. São 4 estudos que foram feitos com amostras populacionais, que avaliaram crianças. Tem alguns, o primeiro é um estudo que tenta avaliar a presença de TDAH com uso de substância, mas aqui esses números, essas percentagens, é a percentagem de crianças diagnosticadas com TDAH que estavam recebendo medicação. Então, que é baixo. Não estou falando aqui nem da percentagem global de crianças recebendo, isso é a percentagem de crianças com diagnóstico que estavam em uso de medicação. Então, que ainda tem muita gente que tem o diagnóstico e que não recebe tratamento. E se a gente for pensar aqui, pensando até como fator de risco, o primeiro estudo que avalia a comorbidade com uso de substância, nenhuma criança do estudo, eram crianças que já estavam em uso de droga, estavam recebendo tratamento. E a gente sabe que pela impulsividade existe um fator de risco maior, né, o TDAH não tratado com uso de substância. Então, para a gente também refletir sobre isso, do cuidado que eu tenho que ter para não dar medicação para quem não precisa, mas que tem muita gente ainda que tem o diagnóstico que não está tratado. E aqui é um estudo que o professor Polanczyk também, o Guilherme participou, e o que eles fizeram aqui, tá? Que é interessante a gente ver. Eles pensaram, da população brasileira, fizeram uma estimativa com a prevalência de TDAH. Eles usaram uma prevalência até baixa, até menor um pouco do que é visto, sendo bem conservador, e quantas pessoas precisariam receber tratamento, se a gente tiver uma ideia disso. E tentaram pegar os dados com a indústria de quanto de remédio foi vendido para tratar o TDAH. Tá? E aí fizeram uma estimativa também conservadora, com esse tanto de remédio que vendeu, quantas crianças e quantos pacientes eu conseguiria tratar com essa quantidade de remédio. E a gente vê que é muito baixa. Então, assim, pensando que teria 900 mil, mais ou menos, pacientes com diagnóstico, com o tanto de remédio que foi vendido em 2009, 2010, tem muita gente sem tratamento. E aí, é só para trazer uma discussão, não sei o quanto gente tem contato com a rede pública, tiveram algumas mudanças, né, na dispensação da Ritalina, e tem uma manchete querendo dizer que diminuíram o número nessa tentativa de ter um controle maior, diminuíram. Mas é mais ou menos parecido com o raciocínio do outro estudo. Se a gente pegar a população de São Paulo, pensar na prevalência, aqui acho que foi de 500, era em torno de 500 e passou para 324 de crianças tratadas. Se eu for uma prevalência de 1%, sendo bastante conservadora, eu tenho que pensar que na população de São Paulo tem cerca de 20 mil crianças que têm possivelmente o TDAH. E aí acho que a ideia
discutindo com o professor Guilherme de trazer esses dados, é porque na mídia muitas vezes a gente vê só o outro lado, né? De estamos hipermedicalizando as crianças, estamos dando remédio para quem não precisa, gerando, né, a geração TDAH. Mas se a gente pensar clinicamente, com os estudos, com a pesquisa, a gente também tem que estar atento, porque tem muita criança que não recebe tratamento. E muitas vezes quando a gente recebe os pais, a gente vê muito isso. São crianças que têm sintomas muito significativos, e os pais nos contam, Luiz, é muito difícil achar um psiquiatra infantil, está tendo muita dificuldade na escola, a escola já mandou não sei quantas cartas e queixas do comportamento, então para a gente também estar atento a isso e, né, divulgando isso de informação para a gente pensar. E aí, quando a gente pensa no prejuízo que essas crianças podem ter ao longo da vida, cada vez mais a gente vem tentando entender, identificar precocemente para evitar, porque é uma trajetória, né? Então, se desde pequeno eu tenho muita dificuldade, às vezes quando eu vou lá no início da adolescência tentar tratar, são crianças que já têm algum prejuízo escolar significativo, já têm dificuldade com as outras crianças, então acho que a gente vem fazendo cada vez mais esse esforço, né? Bom, basicamente era isso que eu queria trazer no geral. Daqui a pouco a gente pode conversar, aproveitar os últimos minutos para tirar dúvida. Esse aqui é o nosso grupo, que eu queria agradecer, né? Tem o pessoal, algumas das pessoas do grupo ali lá atrás. E é o grupo que a gente está agora com esse estudo, com o estudo MAPA, que a gente está fazendo com crianças. E aí é muito nesse raciocínio de tentar entender o que acontece com as crianças pequenas e tentar pensar num tratamento efetivo para ela. Então, é o estudo que a gente está fazendo com crianças pré-escolares, de 3 e 11 a 6, né? Oi? 5 e 11. Aqui tem o site que ficou pequenininho, mas chama Estudo Mapa. Lá tem as informações mais detalhadas do estudo, que a ideia é a gente conseguir comparar um tratamento de intervenção comportamental, de treinamento parental, com o uso da medicação e cada vez mais ter mais dado para a gente poder tratar as crianças com mais adequadamente, de forma mais efetiva.